Primeiramente, gostaria de agradecer o convite da comissão organizadora, o nome principalmente do Dr. Moisés Cohen, André Perivinelli, Dr. Lobo, e a mim coube a parte de falar um pouquinho para vocês sobre traumatismo crânioencefálico e concussão cerebral. São duas coisas que andam juntas, é uma das coisas que está mais em voga hoje, pelo menos falando em futebol. Todo mundo está querendo saber o que fazer com concussão, como tratar a concussão, como acompanhar a concussão, principalmente o que fazer na beira de campo com concussão. Deixa o meu atleta voltar ou não deixa? Começar falando um pouquinho sobre os traumatismos cranianos. Vocês vão aqui perceber que é um atendimento geral, tá? Não é um atendimento padrão. E para justificar a importância das lesões, como falaram anteriormente, as grandes causas de incidência em lesão, esse aqui é um trabalho da FIFA, da FMARC, que um dos seus principais trabalhos é promover a saúde dos seus atletas. Essa pesquisa, feita até 2004, mostrou que a incidência de traumas de cabeça, incidência de lesões no crânio, é 14% em alguns campeonatos. Tá? E frente a isso, a gente consegue propor mudanças de regra até na prática do futebol. E com essa mudança de regra, os traumas diminuíram para metade praticamente. Quais são as características da lesão? Como é que a gente pode classificar as lesões de trauma de crânio? Primeiramente, lesões primárias, são aquelas que ocorrem devido ao trauma, que ocorrem no momento do trauma, e as lesões secundárias que vão ocorrer devido às alterações causadas no momento inicial. Então, alterações de permeabilidade vascular, alterações iônicas que vão promover lesões. Alguns exemplos das lesões primárias. Temos lesões abertas, como escoriações, ferimentos cortocontusos e scalp, que são, em geral, situações que nós temos que resolver na beira do gramado para decidir ou não se o atleta volta para o campo. E temos lesões fechadas, que são contusões, hematoma subcutâneo, hematoma subgaleal e concussão cerebral, que são situações que a gente consegue ou não reverter na beira do gramado. As outras são mais fáceis de reverter, fáceis entre aspas, mas essas outras demandam um pouquinho mais de trabalho. Tá? Lesões secundárias, como fratura, edema cerebral, contusão cerebral, hematoma extradural e subdural, são coisas que nós vamos diagnosticar futuramente, mas se você não fizer o atendimento bem feito no campo, você não vai saber, não vai pensar nessas possibilidades e pode colocar seu atleta em risco. Em geral, como é feito o protocolo de atendimento? Como deve ser feito o atendimento a um traumatismo crânioencefálico? Primeiramente, você faz um controle e proteção das vias aéreas com mobilização da cervical. A partir do momento que você pensa que você vai utilizar um colar cervical, por exemplo, para fazer uma mobilização cervical, ou seja, você já chegou no paciente. Se for um paciente inconsciente, o atleta inconsciente é mais fácil, que você já vai pensar no pior, obviamente, mas o protocolo você vai seguir dessa maneira. Se for um paciente que está consciente, que está acordado, a gente precisa convencer, às vezes, o atleta a que você vai utilizar esse equipamento. E como você faz? Você estabiliza a cabeça, estabiliza o pescoço, coloca o colar cervical, medindo, obviamente, adequadamente o seu tamanho. E, obviamente, você precisa transportar na prancha rígida. Se você está assumindo que o paciente tem uma lesão cervical ou uma lesão de crânio, você precisa transportar numa prancha rígida. Dificilmente, se você conseguir transportar na padiola, você vai conseguir uma estabilização adequada, você vai subutilizar o item que você está usando. Tá? Você precisa fazer checagem e correção da ventilação. Nosso alvo aqui, obviamente, a gente não vai medir a saturação dele na beira do campo, a gente já pode até fazer isso, mas às vezes é um pouquinho ruim por causa de perfusão periférica no atleta, fica um pouco diferente, mas tem que manter pelo menos acima de 94%, é o nosso objetivo. Tá? Controle hemodinâmico, fazer uma avaliação neurológica e fazer uma avaliação de lesões externas. Controle hemodinâmico, principalmente sangramentos, e precisa manter uma pressão arterial em média de 90 mais ou menos, mas isso aí também você vai acompanhando, você já tirou o teu atleta de campo, você está acompanhando ele na ambulância. Aprofundando um pouquinho mais a avaliação neurológica. Na beira do campo ela é bem simples, ela é bem padronizada. Vai aplicar a escala de Cohen de Glasgow, aqui é um trechinho dela que tem no Sketch 3, que eu vou mostrar para vocês. Vai avaliar simetria de pupila e fotorreação, vai prestar atenção para perdas licóricas, muitas vezes a gente acha que é suor, alguma coisa, mas pode ser líquor, saindo de ouvido principalmente, nariz. E vai avaliar a motricidade, então avaliar, testar os pares cranianos. Isso é o atendimento geral de trauma de crânio, não vou entrar em detalhes em cada lesão, porque a ideia é pensando no atendimento de campo. Tá? E nós temos algumas particularidades da modalidade, ou seja, muitas vezes no futebol, o que não acontece no dia a dia, a gente pode observar o mecanismo de trauma. Muitas vezes a gente presencia o trauma, às vezes é difícil ver, porque está do outro lado do campo, tudo, mas muitas vezes nós vemos o trauma, nós sabemos que se trata de alguma coisa grave ou mais leve, mas nós vemos o trauma, vemos o mecanismo e tomamos uma decisão, podemos tomar uma decisão baseada nisso. Nós conhecemos nossos atletas, principalmente quem está no banco conhece os atletas,
sabe quando o atleta está com um problema realmente grave ou quando não está. O atleta, você conhece o atleta, você sabe como ele reage diante de cada situação e isso não pode ser descartado. Isso tem que ser levado muito em consideração. Temos materiais para estancar sangramentos e outros materiais para mobilização que nós escolhemos. Para estancar sangramentos é bem interessante usar muitas coisas que usam até no boxe. Por exemplo, Dermabond, que são colinha que cola para cortes, por exemplo, é super simples, se aplica em alguns minutos já gruda o ferimento. Em algumas outras situações a gente consegue aplicar, principalmente no vestiário, se cortou no primeiro tempo, você tem o vestiário, você pode usar o vestiário para aplicar essas técnicas. Tá? E você tem que fazer uma decisão que é se o atleta vai retornar ou não à partida. A decisão é sua. Para essa decisão, em algumas situações é um pouco mais complicado. Em sangramento você precisa resolver rápido, senão o árbitro não deixa voltar, mas em situações como a concussão cerebral, que é o que eu vou começar a abordar a partir daqui, tem que ser levado em consideração alguns outros fatores, você precisa de alguns minutos para fazer essa avaliação. Tá? A importância das concussões é tão grande hoje que a própria FIFA é uma das principais idealizadoras e difusoras desse assunto. Nas últimas conferências, das duas últimas foram realizadas na própria sede da FIFA. Na última eu tive a oportunidade de participar, daqui do Brasil acho que estava eu, o Moacir, que é de Brasília e trabalha no centro FIFA de lá, e o Dr. Pagura. Acompanhamos estava pela Federação Paulista de Futebol. Nós acompanhamos toda a evolução e tinham equipes, grupos do mundo inteiro que estudam concussão cerebral, não só no futebol, mas em rugby, em hipismo, em todas as outras modalidades. É uma das principais lesões hoje no mundo, é o que está mais na moda falar, se for pensar em lesões do meio esportivo. E é uma lesão ainda muito subestimada. Tá? Pensando nisso, pensando nos trabalhos que foram feitos, estudos para concussão, estudo das regras, em difundir as ideias, a FIFA, juntamente com aquele trabalho que eu mostrei, das lesões, propôs mudanças de regra que diminuíram praticamente pela metade as lesões na Copa do Mundo, dos traumatismos craneoencefálicos, e diagnosticou que 60% desse contato, das lesões, são por contato, principalmente cotovelo, e mudaram a regra. Agora, o atleta que subir para cabecear, levantar o cotovelo, apertar o rosto do adversário, alguma coisa, leva automaticamente cartão vermelho. Isso é muito importante. Se não tivesse feito um trabalho pela FIMARC, a gente não conseguiria determinar isso. Além disso, por que aumentaram as lesões ao longo do tempo de cabeça? Antigamente, o contato aéreo era muito menor. O atleta subia para cabecear, o marcador subia junto, mas subia um pouco mais afastado. Hoje a gente percebe o tempo inteiro subindo junto, bem próximo um do outro, e a chance de colisão é muito grande. Também existe nos Estados Unidos materiais do CDC, materiais para técnicos, comissão médica, para atletas, para familiares, todos eles, até materiais para falar no vestiário sobre concussão, para realmente massificar essas informações. É uma lesão que provoca mudanças drásticas na vida da pessoa. Tá? Qual que é a definição? Pelo consenso elaborado em 2012, é uma lesão cerebral de fisiopatologia complexa, induzida por uma força mecânica. Ou seja, você precisa de um trauma, uma força mecânica que não necessariamente precisa ser na cabeça, mas que transmite energia para o cérebro. Faz com que o cérebro, entre aspas, chacoalhe dentro do crânio e colida com a calota craniana. Tá? Então pode ser um trauma direto ou indireto, provoca alterações transitórias da função, tá? Então não é uma alteração estrutural, é uma alteração funcional. Os sintomas presentes são resultados dessa alteração funcional. Vou repetir, não tem uma alteração estrutural. Então exames de tomografia, exames de ressonância sempre vão dar normal. Tá? Perda de consciência pode ou não estar presente. Então nem sempre você está diante de um desmaio. O atleta às vezes não perde a consciência e tem concussão cerebral. 80% a 90% apresentam melhora em 3 semanas. Tá? Isso se a gente não fizer nada com ele. Normalmente eles falam até 1 semana, mas se for pesquisar um pouquinho mais a fundo, em 3 semanas. E as escalas que eram antigamente utilizadas e ainda são hoje no Brasil, caíram por terra, tá? Não deve mais utilizar a primeira queda, é um primeiro episódio, você ficou apagado por alguns segundos apenas, você pode voltar em 1 semana. Não, essas escalas não funcionam mais, tá? O próprio indivíduo que está sentado aqui, é ele que criou essas escalas anos antes, aí diante das novas informações ele mudou e ele mesmo fala, ó, minhas escalas não valem mais, tá? E quais são os principais traumas? Os traumas, tem os rotacionais e laterais, tendem a ser os mais que propiciam mais concussão, provavelmente porque geralmente são traumas que você não está esperando, tá? Aí são alguns exemplos. Então estamos diante de uma lesão que envolve aceleração e desaceleração, tá? O que acontece?
No cérebro você tem como se fosse uma alteração de permeabilidade de membrana, é o que a gente acredita hoje. Ou seja, você tem alteração da permeabilidade vascular dos vasos. Então você tem saída de algumas substâncias e entrada de algumas substâncias. E isso faz com que o cérebro fique um pouco mais lentificado e que ele precise de uma energia maior para funcionar normalmente. Tá? Então é como se fosse uma crise energética no cérebro. Tá? É umas coisas impressionantes, né? E quais são os sintomas? Normalmente os sintomas podem começar na hora do trauma ou não. Normalmente eles estão associados e eles funcionam como um grande ciclo se retroalimentando. Tem os sintomas somáticos, como dor de cabeça, tontura. Tem os cognitivos, com déficit de atenção, déficit de memória, psicológicos, com ansiedade, nervosismo. E alterações do sono, tanto para mais ou para menos, tanto irritação, de não conseguir dormir direito. E muitas vezes o atleta, o paciente não percebe que tem os sintomas, e a gente mesmo não percebe perguntando para ele, até a gente investigar mais a fundo. Tá? Como é que a gente investiga mais a fundo? Essa é uma das ferramentas. Essa daqui é para usar na beira de campo, é o que a FIFA recomenda, foi criada na FIFA. Então é a ferramenta de reconhecimento de concussão, tá? É para usar na beira de campo. Se você tiver sinais visuais de suspeita de concussão, que são esses aqui, você deve investigar. Isso daqui é facilmente disponibilizado no site da FIFA. Não tem em português ainda, nós estamos traduzindo. Provavelmente na Federação Paulista de Futebol a gente vai soltar isso com o nome da federação. Pela CBF, a Andrea Picanso já traduziu e já no congresso médico dos médicos do futebol distribuiu, disponibilizou também para os médicos. Tá? E, de qualquer forma, vendo esses sinais, diante desses sinais, a gente precisa investigar uma concussão. Tem alguns sintomas, tá? Esses são todos os sintomas de concussão, logicamente. A gente vai fazer perguntas, saber se ele está localizado em tempo e espaço, principalmente. E agora adicionaram nesse último esses red flags. Se tiver qualquer um desses sinais, a gente tem que pensar em coisas mais graves e estruturais, além de concussão. E mais importante, que qualquer suspeita de concussão, se você acha que o seu atleta tem concussão ou pode ter concussão, você tem que tirar ele de campo. Você está colocando em risco a saúde dele, a vida dele, se você deixar ele no campo. E mesmo assim, além da saúde dele, você pode comprometer o resultado do jogo por deixar ele em campo. Esse é o Sketch 3, que é uma ferramenta que demora... O Pocket Sketch você demora alguns minutos para avaliar, para aplicar. Por exemplo, 2 minutinhos, 1 minuto você já sabe, então dá para avaliar no campo. O Sketch 3 demora alguns minutos, geralmente 15 a 20 minutos, então você consegue provavelmente utilizar no vestiário, mas é uma ferramenta que a gente usa mais em consultório, que pega aquelas informações todas e vai esmiuçando cada uma e acrescentando outras questões. Também tem um específico para criança, que pode ser aplicado. Isso daqui é um guia para a gente saber se o paciente está melhorando ou não. Ele é muito sensível, muito específico quando está perto do momento do trauma. Quando vai passando de semana a semana, os sintomas caem muito e é aí que a gente tem que lançar mão de testes cognitivos computadorizados. A gente, como o Dr. Pagura falou anteriormente, também pode usar em outras situações, que são testes cognitivos, mas esses testes, mesmo no Sketch, no sistema clínico desaparecendo, eles conseguem detectar por meses ainda. Tá? Eu particularmente uso esse Impact, é o que eu tenho experiência, e ele fornece informações numéricas, ele quantifica a concussão e quantifica os sintomas para cada um. Então, utilizando ele, nós podemos determinar se o atleta tem ou não concussão, vou falar como. O tratamento de concussão, repouso físico e cognitivo. O repouso físico é relativo, a gente consegue introduzir algumas atividades, de cognitivo também, a gente precisa determinar o que está causando o sintoma para tirar dessas atividades, mas tem que progredir lentamente. Controle medicamentoso dos sintomas às vezes é importante, fisioterapia, que é principalmente de aparelho vestibular e retorno gradativo ao campo. Esse protocolo de retorno é o mais importante para o paciente se sentir bem e garantir que ele está 100%. Esse é uma das etapas, tem no guidelines da FIFA também, não tão especificado assim, não tão esmiuçado, mas ele dá as situações gerais, o que você pode fazer. E precisa ser respeitado e pode ser evoluído de dia a dia, período a período. Se o atleta estiver assintomático, você pode passar para o próximo estágio. Tá? Aqui ele sequencia, ele fala as informações importantes e o que você deve ou não tirar o atleta na atividade. Como é que fica uma avaliação ideal? Então, se você tendo, é importante, como o Michel e o falou na apresentação, se você utilizar mesmo o Sketch 3 ou, na minha opinião, os testes cognitivos computadorizados, você utilizar como pré-participação. Então, você faz um baseline do teste, você tem o valor normal do atleta, cada um varia de pessoa a pessoa, você estabelece o normal. Quando ele tiver uma concussão
Você aplica o Sketch Trace para diagnosticar e para determinar, mas você acompanha junto com o teste cognitivo computadorizado, você consegue ver a evolução do atleta, saber se você está no caminho certo para recuperar e você consegue garantir que ele vai estar completamente recuperado quando voltar. Muitas pessoas têm concussão e nem sabem. Quando começam a estudar um pouquinho mais do assunto, falam, putz, eu tive concussão, não percebi, e muitas vezes sofreu as consequências e sofre na vida inteira. Tá? Se você não respeitar esses períodos, o que você causa? Um atraso na recuperação, você pode agravar a lesão, causando a síndrome do segundo impacto, que pode ser grave, pode levar à morte, pode ter um edema cerebral generalizado e causar a morte do atleta, pode ter uma síndrome pós-concussão, que persistem os sintomas por anos, que tenha um problema até no futebol americano, está muito bem especificado, e atletas processaram a entidade e ganharam dinheiro em cima disso, e é muito falado, e todo mundo estava esperando o que ia acontecer para saberem o que vai fazer em cada modalidade perante a esse processo, tá? Porque eles alegam que eles convivem com sintomas de concussão hoje, eles não sabiam que eles tinham a lesão ou estavam sujeitos à lesão e eles não conseguem conviver com os sintomas hoje, não conseguem ir no shopping porque tem dor de cabeça, não conseguem andar de carro porque fica enjoado, não tem paciência para conversar com os familiares e muito menos fazer prática esportiva, porque o limiar de exercício cai muito, os sintomas se desencadeiam, a velocidade, os reflexos mudam muito. Então imagina um atleta que está com concussão participando de uma competição competitiva, participando de uma Copa do Mundo, por exemplo. Se ele tiver com algum sintoma, provavelmente, fatalmente, o desempenho dele vai estar abaixo do que ele pode. E ainda mais com informações visuais, torcida, um monte de coisas coloridas na frente. Essas informações que vão para o aparelho vestibular, é difícil para o corpo interpretar, para o cérebro interpretar quando ele tem uma crise energética. O atleta vai estar apto para voltar quando ele estiver assintomático no repouso, assintomático sob demanda cognitiva e durante o exercício. E, na minha opinião, quando estiver com avaliação clínica, na minha opinião, e na da FIFA também, porque eles recomendam o uso de testes, eles não falam quais testes cognitivos computadorizados, mas eles falam para utilizar. Quando você estiver com avaliação clínica e os testes cognitivos computadorizados normais, você está autorizado a liberar o atleta. Obviamente, as concussões podem ser causadas em qualquer tipo de trauma nessa região e no corpo, então muito importante também, como foi colocado na aula anterior, os traumas nasais. Muitas vezes a gente pensa no trauma nasal, parte estética, mas não pensa na concussão. Tá? E alguns pontos importantes. O atleta assintomático não é sinônimo de cura. Como eu falei, precisa diagnosticar melhor com os testes cognitivos computadorizados. Capacetes não previne a concussão. É uma lesão de aceleração e desaceleração, não é de impacto. Então, ainda hoje, eles não previnem. Tá? Cabecear a bola não provoca lesão encefálica crônica, ou seja, não foi comprovado que o cabeceio, que a sensação de concussão é como se fosse uma cabeceada forte. Não está comprovado hoje que treinos de cabeceio ou cabeceios provoquem alterações crônicas de lesão. Tá? Se falhar, o sintoma mais comum. Se tiver tontura na hora, é um dos mais difíceis, mais chatos de tratar. O prognóstico vai ser mais difícil de fazer o acompanhamento, demora mais para melhorar. E se apresentar enxaqueca durante essa recuperação, demora um pouco mais. Esse é um paciente que eu gosto de colocar, é um menino de 11 anos, ele teve uma concussão na escola, ele estava, quando ele foi nesse serviço, eu acompanhei o serviço de Pittsburgh, e eles trabalham só com concussão. Esse menino tinha 11 anos e estava completamente assintomático, não tinha dor de cabeça, não tinha tontura, não tinha nada, mas o teste ainda dava positivo. Ele com 11 anos consegue montar esse bloco, o cubo de Kubrick em segundos. Eu acho que eu não consigo nem se eu ficar algumas horas mexendo nele, mas tudo bem. Ele estava com concussão aqui, mas é só para exemplificar como a pessoa como os sintomas enganam. A pessoa está aparentemente assintomática, mas ainda tem lesão. Se liberar esse paciente para fazer atividade física, a gente está colocando em risco a saúde dele. É isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado.